Eu cresci lendo as revistas de vocês e assistindo o programa Freestyle, porque o meu canal começou em 2012 e eu passei a querer misturar rap com cultura pop ali em 2014, 2015 e eu acompanhava muito o programa Freestyle também. E aí eu queria saber de vocês como que era pra vocês, no período de cada um, fazer jornalismo sobre hip hop, né? Porque hoje em dia a gente vê muito mais a galera usando Twitter, rede social pra postar notícia, Instagram, e na época não era tão fácil chegar a informação na gente, né? A gente não tinha esse acesso. Como que vocês viam, assim, a dificuldade do começo da parada? Poxa, tinha. É que eu acho que assim, comparando com hoje, parece uma dificuldade. Como não existia internet naquela época, era o que era. Então, talvez no futuro vai surgir uma coisa que a gente olhar e falar, nossa, esse bagulho de internet era muito velho, agora nós faz pelo pensamento. Enfim, mas assim, eu não vejo muito como uma dificuldade da comunicação em si daquela época. O que eu vejo mais era todo o preconceito que tinha, Sim. como a sociedade não estava preparada para falar daqueles temas de racismo, violência policial, direitos humanos, e isso acho que era a maior dificuldade que tinha, daquela época de você tocar o rap tocava em assuntos que nunca tinham sido tocados na sociedade brasileira. E aí isso era complicado, a gente era talvez mal interpretado, era música de bandido, Sim. e acho que essa era a maior dificuldade da época, que as pessoas não conheciam rap, não é igual hoje que você tem várias referências e tal, então as pessoas não sabiam o que era e quando se deparavam tinham os 500 anos de preconceito do Brasil naquilo. Então, acho que o que eu lembro assim, as maiores dificuldades era isso, era enquadrado toda hora, não tinha espaço em nenhum lugar, quando o jornalista falava sobre rap, falava com preconceito. Então, nessa época eu sinto muito mais essa dificuldade do que ela em si, assim. Então, só que é isso, a música tinha os seus caminhos. Então tinha o jornal, você tinha a revista, aí você tinha as rádios, Sim. você tinha as rádios comunitárias que você gravava uma música, talvez seja mais eficiente que o Spotify. Você gravava uma música, levava em várias rádios, com pouca grana, você tava de repente tocando no Brasil inteiro, fazendo show, e Aham. funcionava. Hoje, às vezes, você pode chegar até no Japão, mas ninguém fica sabendo a sua música também. Então, tem muita coisa na internet. Então, eu acho. Eram bem diferentes, mas tinham muitas coisas que funcionavam. Existia um mercado independente incrível que a coisa chegava. O DBS me dava uma música, eu punha na revista. A revista ia lá pra Amazônia, daqui 2 semanas alguém Ai, que ligava foda. de Manaus e essa história real, falava, ô DBS, tem que fazer um show aqui, tá ligado? Ah, olha Caralho, aí, que foda, cara. Isso acontecia. Então, Caralho. A Rap Brasil, né, o trabalho que o Demaio fazia, ele foi fundamental, assim, né, até pro meu também, acho que pra todo mundo que começou com comunicação, né, eu comecei um pouquinho antes ali, uns 6, 7 anos depois, e assim, na questão de dificuldade, era um pouco diferente até mesmo por conta da mídia, né, o trabalho da Rap Brasil era mais aquela coisa era a mídia escrita, né, e aquela coisa mais de matérias de campo, né, vocês iam mais, estavam mais no verdade. local Sim, ali total. para fazer as entrevistas, né. Com o Freestyle, por ser um programa de rádio, né, um podcast, Até porque né, ninguém tinha release, né? então você Ninguém tinha diretamente e-mail, lá, ninguém tinha uma foto. que já não era uma dificuldade da minha época, né, Sim. apesar do acesso à internet ainda era muito limitado, né, naquela época, tanto para artista quanto para produtor de conteúdo, né, tanto para o público principalmente, né, ainda tinha outro ali que conseguia se comunicar por e-mail, né, o YouTube é do quê? De 9? 2005, 6? 2006, por aí? Em 2006, mas funcionar de verdade foi lá pra que assim que as pessoas conseguiam assistir um vídeo, né? Porque antes tinha, né? Mas eu lembro que até o programa dele, o que acontecia? Como era áudio, chegava mais fácil, que era uma época que o áudio chegava, agora vídeo não Vídeo já era mais chegava. complicado, né? Eu tô usando esse exemplo do YouTube por conta justamente dessa questão de plataforma, né, de acesso que a gente tem. Não tinha o YouTube naquela época, né? Não tinha o Twitter. Eu divulgava as coisas no Orkut. E o MySpace? Mas o MySpace era usava para mais pros artistas que colocavam as músicas ali, né? O SoundCloud já O tinha, SoundCloud né? já SoundCloud. tinha, O Amiri foi um dos caras que fez muito sucesso no SoundCloud. pelo SoundCloud. Eu lembro disso. O MySpace eu usava bastante pra saber de novidades musicais que os caras colocavam. Mas esse meio underground. porque Funcionava era o como que- uma pesquisa pra você. assim Era como uma mesmo. pesquisa, né? Não era todo mundo que conseguia colocar uma música na rádio, né? Então o MySpace acabava sendo mais funcional para isso, até para eu me informar também. Mas a divulgação era no Orkut, entrava em comunidade de rap e ficava divulgando que ia ter um Mandando programa. scrap. Né? Mandando scrap. Caraca. Não, quando chegou o Twitter ali 2008, 2009, já foi uma revolução pra gente poder usar como comunicação para divulgar o trabalho, né?
Mas assim, acho que o grande desafio mesmo, assim, para mim, foi essa questão mesmo do acesso, de poder fazer as pessoas terem acesso àquele tipo de conteúdo que eu estava produzindo, né? Porque até então o freestyle eu comecei fazendo, até mesmo em base do que eu tinha ali de recurso na rádio, do que eu entendia do que era produzir podcast, né? E o público daquela rádio e daquele tipo de serviço, como socialmente ele era, que tipo de acesso ele tinha, que facilidade de acesso ele tinha, né? Então era muito aquela coisa de quem conseguia ouvir era quem tinha iTunes, né? E aquele iPod, lembra, Demai? O shufflezinho, compridinho, branco? Sim. Quem tinha aquela parada conseguia ouvir de boa. Mas eu falei, mas E a o galera rap que não nacional não tem Ninguém isso, tinha. né? E aí eu ia atrás de informação para fazer. Como eu posso disponibilizar isso no Media Player, né? Porque pelo Da menos no hora. Media Player alguém vai ter um computador lá. Se não tiver internet em casa, vai numa Lan House. Lan House estava bombando naquela tem? época. Escuta, não. Baixa, salva ali num pendrive, grava num CD, qualquer coisa do tipo. Ou disquete. O disquete acho que já tinha saído ali, até porque não cabia, né? O Nem disquete era tanto, um. Load, nem tanto. Quantos megas tinha o disquete? Um e Um meio, mega, né? era um mega. Mal cabia uma Pô, música Load, baixada. também nem tanto assim. Vocês não são tão antigas. Já Não, tinha um CDzinho. Mas eu lembro, eu não sei se com você era assim, Demai, pra fazer as entrevistas. Por mais que eu não saía pra fazer entrevista, porque era no formato de rádio, fazia tudo ali, né? Eu ia bastante em evento, pra às vezes pegar um depoimento de um artista ou outro, só pra fazer vinheta, essas coisas, né? E eu usava MD pra gravar. Não sei se você chegou a sim, usar que era melhor, a qualidade ou era usava melhor. fita, né? Mas na minha época já não tinha mais a fita cassete, era no Sim. MD, já era uma evolução ali. né? Como eu não precisava do áudio, eu geralmente usava o gravadorzinho mesmo, que era... Só pra ouvir e transcrever depois. Né? Perdi, que eu não tinha dinheiro pra comprar várias fitas, então... Sabotagem falava, escrevia, aí a outra entrevista gravava por cima. Caralho, Ia gravando cara. várias entrevistas por cima com a mesma fitinha.